O tema da ministração de hoje é uma igreja relevante. Porque você é igreja, amém? Seja homem, mulher, jovem, criança, nós somos igreja. E nós somos chamados a sermos relevantes nessa geração. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Na sexta-feira, nós recebemos a pastora Tainá aqui na igreja. E ela ministrou a respeito de algo. Ela falava a respeito o que nos faz, o que nos torna relevante. Né? E ela falou que Cristo em nós é o que faz de nós relevantes. E a nossa relevância não está em nós, está em Cristo que habita em nós. E aí nós ouvimos também sobre algumas mulheres da Bíblia. Ouvimos sobre Abigail, que teve sabedoria. Ela teve a iniciativa de solucionar um problema na sua casa, na sua família. Nós ouvimos falar sobre a menina que era serva de Naamã, que também teve ousadia, teve fé. Ela teve uma influência sobre a vida do seu líder, do seu chefe, e levou a cura para aquela casa, para aquele homem. Nós ouvimos falar sobre muitas mulheres aqui, né, durante a peça, mas uma coisa que faz todos nós aqui nos tornarmos iguais é que todos nós somos filhos. Todos nós. Desde o mais novo ao mais velho, os homens, as mulheres, nós somos filhos. E existe uma expectativa no coração de Deus que nós, filhos, precisamos corresponder. Você já parou para pensar por que você nasceu? Por que você nasceu? Por que você existe? Se a gente parar para pensar na aula de biologia, de ciências, a gente aprende que quando há uma fecundação, né, quando tem ali um bebê sendo gerado, vários espermatozoides disputam para ver quem vai fecundar o óvulo, quem vai se tornar um bebê e nascer, não é assim? E eu quero te lembrar que você é esse espermatozoide vitorioso. Você já começou a tua história ganhando. E às vezes o diabo ele quer tentar falar pra gente que a gente não tem capacidade para as coisas, que a gente não tem importância, que a gente não tem nada a oferecer para ninguém. Só que eu quero te dizer que desde do momento que você foi gerado, que você foi gerada, você já era alguém de relevância. Porque dentre milhões, você foi aquele que chegou na frente. Você foi aquele que foi escolhido pelo Senhor para chegar a esse mundo. Os outros morreram. Os outros todos morreram, foram todos descartados, mas você não. Você foi aquele que venceu a corrida, que foi o mais rápido, o mais forte, que rompeu o óvulo e está lá e nasceu. Glória a Deus por isso. E não só quando o bebê é fecundado, né? Mas desde o momento que o espermatozoide entra lá, até o momento do nascimento, gente, existe uma batalha. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você chegou ao fim depois de 9 meses com saúde, você nasceu. Isso já é uma conquista muito grande. Esse ano mesmo nós tivemos uma experiência. Eu gerei. Porém, a gestação não foi adiante. Então, infelizmente, aquela vida ali se foi. Não chegou a nascer. Mas você não. Você foi até o fim da gestação da sua mãe e chegou até aqui hoje. Eu não sei também a sua idade, mas eu quero te dizer que desde o momento que você nasceu até agora, você venceu todas as doenças que você teve. Você venceu toda a falta de dinheiro que você já enfrentou. Você já venceu toda a humilhação que você já passou. Tudo que você já passou na tua vida, se você está aqui hoje de pé, porque você venceu todas as batalhas. Você já parou para pensar nisso? Que você não está aqui por acaso? Que você não venceu o Covid durante esses 2 anos e está vivo por acaso? Muitos se foram. Muitos não estão mais entre nós. Mas se você está, porque existe algum propósito nisso. Você crê? Não é por acaso, não é em vão. Se você não estivesse fazendo a mínima diferença nessa terra, para que Deus ia te manter ocupando espaço aqui? Né? Ia liberar vaga para outro. Hoje, o avô do Madison, a gente estava conversando, e ele tem 80 anos. E ele gosta de fazer um monte de coisa. Agora ele está fazendo um viveiro para os passarinhos dele. E ele estava lá colocando a tela. Ele gosta de trabalhar. Então ele limpa o quintal. Ele gosta de se movimentar, de se sentir útil. E aí ele estava falando isso. Poxa, se eu com 80 anos não fizer alguma coisa, eu vou ficar ocupando lugar sobre a terra à toa? Eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes a gente jovem está quase assim, quase ocupando um lugar na terra à toa. Às vezes a gente não está fazendo nada. Né? E ele com 80 anos está preocupado com isso. Ele falou, o dia que eu parar de fazer as coisas, eu acho que Deus me leva, né? Eu acho que o pensamento deve ser esse. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que produzir alguma coisa. E eu quero te dizer que é exatamente assim. Se você não estiver cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, você está ocupando um lugar
desnecessário aqui na Terra, tá só fazendo peso. Mas você foi chamado para ser alguém de relevância. Você crê nisso? E às vezes a gente pensa que a relevância, ela tem a ver com quem a gente é. Ah, se eu sou bom em alguma coisa, eu vou ser relevante. Se eu sou alguém muito inteligente, eu posso me tornar um cientista, um engenheiro, um médico e ser muito relevante. Ou a gente pensa, não, se eu for um excelente músico, eu posso ser reconhecido pelo meu talento, pelo meu dom e me tornar uma pessoa muito relevante. Mas a relevância dos filhos de Deus não tem a ver com as suas habilidades. A relevância de um filho de Deus não tem a ver com o que você é bom, com o que você sabe, com o que você não sabe, com as suas performances. Porque se a gente parar para observar, aqui nós temos pessoas completamente diferentes. Nós temos pessoas que são mais sérias, temos pessoas que brincam mais, temos pessoas que falam pouco, tem pessoas que falam bastante, tem pessoa de todo jeito aqui. E a relevância que o Senhor espera de nós é para todos nós. Não é só para quem é pastor, para quem é líder. Ah, não, a pastora é mais importante porque a pastora prega, porque a pastora ministra sobre a nossa vida. Ah, o pastor é mais importante. Ah, o Diogo é mais importante porque ele ministra o louvor. Ei, o Senhor quer que todos os seus filhos sejam relevantes, igualmente relevantes. Porque você pode não fazer o que o Diogo faz, mas Deus colocou alguma coisa dentro de você para que você fizesse a diferença nessa geração. Você não pode passar uma vida só sem ninguém se lembrar do teu nome. Não é isso que o Senhor espera para os seus filhos. O Senhor espera que você marque o teu tempo, marque a tua geração. E quando você se for, as pessoas se lembrem de quem você era. E principalmente do que Deus fazia através da sua vida. Eu quero ler com você Romanos 8, 19. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda, tem Bíblia que fala, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus criou o homem, a natureza era perfeita, não havia corrupção, não havia pecado, era tudo funcionava perfeitamente. Quando o pecado entrou no mundo, a natureza também foi corrompida. A criação de Deus se tornou corrompida. Por isso que a gente vê tantos desastres naturais. Por isso que a gente vê o clima tão ruim do jeito que está. Efeito estufa. A gente vê tanta coisa ruim porque é herança do pecado. É a influência do pecado. A criação ela foi corrompida pelo pecado. E aquilo que era perfeito deixou de ser. E a Bíblia fala que a criação, esse mundo, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque somente filhos de Deus conseguem restaurar aquilo que o pecado deixou quebrado, deixou destruído. Só filhos de Deus podem fazer isso. Existe uma expectativa no coração de Deus e nesse mundo, que os filhos de Deus se levantem. Só que os filhos de Deus, eles não devem se levantar apenas aqui dentro. Né? Nós vimos muitas mulheres trabalhando durante esses dias, algumas em novas funções, fazendo coisas que nunca tinham feito. E isso também é uma forma de você se posicionar em Deus. Mas o que Deus espera de nós, filhos, é que a gente se posicione fora das quatro paredes. Que a gente se levante, que a gente seja relevante lá fora. Abra tua Bíblia em Mateus 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 11. Deixa aberta a sua Bíblia que eu vou lendo aos pouquinhos com você. Mateus 5, a partir do 11. Diz assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu coloquei aqui algo assim, ó. O sinal de que nós estamos sendo relevantes é quando nós estamos sendo insultados, perseguidos e caluniados por causa do evangelho. Você já passou alguma situação assim? Alguma situação de afronta por conta do teu posicionamento em Deus? Alguma situação de zombaria? De alguém rir de você, debochar de você por alguma atitude que você teve de obediência ao Senhor? Os jovens, por exemplo, são atacados muito, eu acho que até muito mais do que nós adultos, por conta disso. Se um jovem no meio dos seus amigos decide obedecer ao Senhor, vou dar um exemplo, uma faixa etária aí de 15 anos, que é a faixa etária que os hormônios estão aflorados e todo mundo quer beijar na boca. É essa idade aí? Se um
jovem de Deus, que sabe quem ele é, e sabe qual é o propósito de Deus na vida dele, escolhe ser diferente, escolhe não fazer o que todo mundo está fazendo, escolhe não usar uma roupa indecente, escolhe não ouvir músicas do mundo, escolhe não ficar, ele é taxado como bobo, como crianção, não é verdade? Eu não sei nem os xingamentos, o que eles falam hoje em dia. Atualizado, eu não sei mais. Mas não é fácil. Aí o que acontece? Perseguição, calúnia, não é isso? Insulto por conta do teu posicionamento. E quando a gente é adulto, às vezes também acontece isso. Às vezes a gente é chamado de bobo. Às vezes alguém faz alguma coisa com a gente e as outras pessoas se doem. Mas você vai deixar por isso mesmo? Se eu fosse você... Não tem muito disso? Se eu fosse você, eu não deixava quieto, não. Se eu fosse você, eu ia lá, eu falava isso, eu fazia, acontecia. E às vezes a gente entende que nós não somos qualquer pessoa, nós somos filhos de Deus. E quando a gente decide obedecer ao Senhor e fazermos a diferença como filhos de Deus, a gente sempre vai ser caluniado, perseguido, mal falado, mal visto por conta do nosso posicionamento. Mas eu quero te dizer que você pode até pensar que você está passando vergonha, que isso aí está te diminuindo, porque às vezes a gente se sente diminuído, né? Poxa, mas eu fui tão afrontado. Poxa, mas fulano inventou tanta mentira ao meu respeito. E eu preferi me calar. Eu preferi não revidar. Às vezes a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, né? Porque parece que a gente está sendo injustiçado. Isso não está nem aqui na mensagem, não. Mas de repente alguém precisa ouvir isso hoje. Às vezes a gente se sente injustiçado. Às vezes a gente acha que, poxa, Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Estão me envergonhando, estão falando mal de mim, estão me criticando. Só porque eu decidi obedecer ao Senhor. A gente pensa que isso não está fazendo diferença, mas no inferno você está sendo alguém extremamente relevante, porque o diabo ele deve se reunir com seus demônios e falar: a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tirar ela do foco, a gente tem que tirar ele do propósito, da aliança que ela tem com o Senhor, porque ela está glorificando o nome do Senhor e isso não pode acontecer. Você está sendo alguém relevante, por mais que você não perceba, por mais que você se sinta diminuído, se sinta debochado, não pense assim. Lembre-se quem você é. A sua identidade não é a que o mundo fala ao teu respeito. Você é filho de Deus. E você é aquilo que o Senhor fala ao teu respeito. Você prefere o quê? Que as pessoas te achem legal? Ou que Jesus fala assim, ó: vem, bendito de meu Pai. Vem, pode entrar porque eu preparei uma morada para você. Vem porque você foi fiel, pode entrar. A casa é sua, eu estava te esperando. O que você prefere ouvir? Um tapinha nas costas aprovando as suas atitudes? Ou os céus aprovando as suas atitudes? O que vale mais a pena? Às vezes a gente espera o reconhecimento, a aprovação humana. Ah, mas o que vão pensar? Ah, mas o que vão achar? Ei, faça a diferença. Cristão não pode ser igual à multidão. Um filho de Deus, ele de fato precisa se destacar. Eu estava lendo no dicionário o que fala sobre relevância. É alguém que tem evidência. É alguém que se destaca dos outros. Isso é alguém relevante. É alguém que faz a diferença. E o Senhor, Ele não te chamou para ficar escondido. O Senhor, Ele não te chamou para ficar calado. O Senhor te chamou para ter uma voz profética, uma voz de destino, uma voz que quando se abre, fala o que os céus estão dizendo. Alguém relevante não é alguém muito sábio por si mesmo, não é alguém muito inteligente, não é alguém muito estudado. Alguém relevante diante de Deus não é aquele que fala com eloquência, não é aquele que canta muito bem, que toca muito bem. Ei, isso não faz diferença quando você não está cumprindo o teu propósito. Agora, quando você é obediente ao Senhor, fiel ao Senhor e não abre mão dos princípios do reino, você está sendo relevante. Você pode pensar que você é pequenininho. Você pode achar que ninguém está te vendo, que ninguém te dá valor. Ah, mas eu só vim limpar a igreja. O que eu faço é tão pouco. Ah, mas eu só fico na cantina. Ah, mas eu não ajudo em nada na igreja. Mas se você estiver sendo alguém fiel, se você tem coberto a tua igreja em oração, se você tem falado de Jesus, se você tem orado por vidas, você está sendo alguém relevante. Saiba que o teu valor diante do Senhor é muito maior do que você pode imaginar. Às vezes a gente não sabe o valor que a gente tem. Mas hoje eu quero te lembrar que você não é qualquer um. Você é um príncipe, você é uma princesa. E você faz parte de um reino. Você é herdeiro de Deus, você é filho. E eu quero continuar a leitura com você. Versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A função do sal, as duas principais funções do sal,
é dar sabor, temperar. Alguém aqui gosta de comida sem sal? Eu não gosto. Por mais que você goste de comida com pouco sal, pelo menos um pouquinho tem que ter, não é verdade? Sem sal nenhum, não desce. Hoje nós comemos num lugar e junto com a comida vieram alguns legumes cozidos. E a gente come lá há algum tempo já. Toda vez que a gente vai lá, a gente pede a mesma coisa e vem esses legumes cozidos. Aí vem brócolis, couve-flor, cenoura. Só que eu acho que eles cozinham só na água, porque tem gosto só de água. Não tem gosto de nada. Nada, não tem nenhum pingo de sal. Toda vez que eu vou lá, eu fico assim, eu acho que eu vou bem falar com a moça, porque ela conhece a gente de algum tempo, ela é super gente boa. Ela falou assim, acho que eu vou falar com a moça pra temperar, botar um pouquinho de sal na água quando for cozinhar, porque não tem gosto de nada. Aí, mas eu nunca falo, eu sempre fico assim, nunca falo. Mas, gente, eu como porque é saudável, mas é ruim. Não é gostoso. Quando eu cozinho o meu brócolis em casa com água e sal, só água e sal já dá uma diferença muito grande. O sal, ele tem essa função. E quando o Senhor, ele nos chama para sermos sal da terra, é para isso. O cristão está nessa terra para ser percebido. Você vê o sal da comida? Não. Mas você sente ele quando você come. O cristão nem sempre precisa estar em evidência para ser relevante. Estar em evidência nem sempre é ser relevante. Tem muitas pessoas que estão em evidência, mas não estão tendo relevância nenhuma, porque não estão construindo nada. Tem muitas pessoas que estão em posições, em lugares onde não estão sendo relevantes. Agora, tem muitas pessoas que estão nos bastidores e têm uma relevância enorme. Tem muitas pessoas que você não vê. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Você não vê, mas toda quarta e domingo tem 2 pessoas que vêm limpar essa igreja. Que você não vê, mas estão aqui. Você chegou e você percebeu que a igreja estava pintada. Talvez você não estava aqui na obra, mas tinham pessoas aqui trabalhando. E nem sempre quem está sendo relevante está sendo visto. A gente pensa que só é relevante quem está no altar, quem está com o microfone na mão. Mas não. Às vezes você no teu quarto de oração tem sido tão poderoso. Às vezes você no teu Mateus 6,6, você diante do Senhor tem sido tão relevante. Você tem clamado ao Senhor. Você tem coberto a vida das pessoas em oração. Às vezes com as tuas finanças, com o que você pode, você tem feito a diferença na vida das pessoas. E às vezes ninguém está vendo. O sal, ele não é visto na comida. Mas quando a gente come, a gente percebe que ele está ali. Um cristão tem que ser assim. Por mais que ele não esteja sendo visto, ele precisa fazer a diferença onde ele chega. Sabe aquela pessoa que você conhece e você fala assim, você é crente? Não sei, tem uma cara de crente. Não tem gente que a gente olha assim e a gente percebe. O jeito de falar é diferente, o comportamento. A pessoa chega, a presença dela já muda o ambiente. Você não precisa chamar atenção para você ser relevante. Porque o que te faz relevante é o Espírito Santo fluindo através de você. Não é o que a gente faz, não é os talentos que a gente tem, não é a nossa aparência. É Cristo habitando em nós e fazendo a gente ser diferente. É isso que faz a nossa relevância. E eu quero te dizer outra coisa. Quando Deus estava ministrando no meu coração, e Deus falou assim, você vai fazer um ato profético, você vai levar uns objetos lá. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Mas eu lembrava de algumas pessoas em específico. Não sei se você vai se identificar. Mas o sal, tem o sal aqui, ó. Só que esse sal, ele está servindo para alguma coisa? Ele está servindo para alguma coisa? Agora, se eu pegar ele e colocar no meu prato, colocar na minha panela, ele vai servir, não vai? E às vezes a gente está assim, igual esse sal aqui, dentro do saleiro, não está prestando para nada. Tem uma potência aqui dentro. Tem algo aqui poderoso que vai dar sabor, que vai fazer a diferença, mas está aqui guardado, escondido. Às vezes a gente está assim. Às vezes Deus nos deu um dom. Às vezes Deus nos chamou para fazer algo. Às vezes Deus te deu uma habilidade que você está escondendo, está guardando, não está usando, não está sendo sal. Outra função importante do sal é conservar. E no tempo de Jesus, principalmente, era muito usado para conservar. E algo que o Senhor tem para falar conosco é que o cristão, ele precisa ser sal para ele conservar os princípios do céu nessa terra. É tua responsabilidade, minha responsabilidade, conservar, manter, os princípios do céu aqui na terra. Porque esse mundo ele está completamente corrompido. A mídia ela vai te falar um monte de coisa errada. As músicas vão te falar coisas erradas. Os filmes, as séries. Você só vai consumir coisa errada aí fora. Coisas que vão contra a palavra de Deus. Mas nós como sal temos a capacidade de conservar os princípios do Senhor. De conservar a palavra de Deus. De colocar em prática. De não deixar as coisas estragarem. Às vezes a tua família está apodrecendo porque você não está sendo sal dentro da tua casa.
Às vezes a vida dos teus filhos está apodrecendo, está começando a cheirar mal, porque você não está sendo sal dentro da tua casa, porque o sal não deixa a carne apodrecer. Às vezes o teu trabalho está um ambiente podre, um ambiente que cheira mal, um ambiente cheio de pecado, mas o sal precisa estar ali presente para conservar a santidade, para conservar os valores do reino, para conservar aquilo que é correto, para não deixar as coisas se corromperem. Você vai enfrentar resistência. Alguém estava conversando comigo, uma das mulheres estava conversando comigo que essa semana que passou enfrentou batalhas terríveis no trabalho. Que o inimigo se levantou de todas as formas para afrontar, para envergonhar, para humilhar. E aí ela falou, a minha vontade era revidar, era responder. Mas eu lembrei que o congresso estava chegando. Eu lembrei que aquilo ali era algo espiritual. E às vezes é assim, às vezes a podridão, ela quer fazer a gente realmente se corromper. Mas você, como sal, tem a responsabilidade de não deixar o pecado destruir a tua família, não deixar o pecado apodrecer tudo à tua volta. Você precisa conservar o céu, conservar a santidade. Quero ler. Deixa eu ver aqui. 14, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É interessante que em João 8,12 Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ué, pastora, mas então como é que pode? Como que Jesus fala que ele é a luz do mundo e aqui está falando que nós, vocês são a luz do mundo? Isso aqui é Jesus falando para os discípulos, para quem estava ouvindo a mensagem. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Como pode isso? Eu quero usar com você o exemplo do sol e da lua. Quem tem luz? O sol, não é verdade? A luz, ela brilha sozinha? Não. O que ela faz? A lua, ela reflete o brilho do sol, não é verdade? Mas à noite, quando você olha para a lua, você vê o brilho dela. Dá a impressão de que ela tem luz própria, mas ela não tem. Ela está refletindo a luz do sol. Então, quando o Senhor ele fala que nós somos a luz do mundo, nós precisamos ser a luz do mundo, o Senhor está dizendo que nós precisamos refletir Cristo nesse mundo. Quando você é a luz do mundo, você não traz uma luz própria. Você não traz uma sabedoria própria, uma inteligência humana. Você não pode solucionar problemas com as suas próprias habilidades. Você não pode tomar atitude segundo o que você acha. Você precisa refletir Cristo sobre a face da terra. Você só vai conseguir ser luz na vida de alguém se você estiver com Cristo em você. Porque você por você mesmo não vai conseguir cuidar de ninguém. Quando a gente não está firmado em Deus, a gente não consegue ser luz dentro da nossa casa. A gente não consegue guiar os nossos filhos. A gente não consegue fazer a diferença no meio dos nossos amigos, no meio da nossa família. A gente só consegue ser luz se nós estivermos refletindo Cristo. E só reflete Cristo quem tem aliança com Ele, quem caminha próximo a Ele, quem está olhando para Ele. Porque para um espelho refletir a luz, ele precisa estar virado para a luz. Se ele estiver virado para o outro lado, ele não reflete. Ele precisa estar virado para a luz. E quando você olha para Cristo, que é o alvo da tua fé, quando você olha para Ele, você reflete a luz dele. Você precisa ser a luz do mundo, aquele que reflete Cristo nessa geração. Versículo 15 diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como eu falei, Deus foi me dando o que era para se falar. Falei do sal, agora eu quero falar com você da luz. A luz, ela já estava aqui dentro, mas ela não faz efeito se ela estiver escondida. A luz, ela não faz efeito se ela estiver guardada em algum lugar. Você acende uma luz e guarda ela? Esconde? A luz, ela está sempre onde? Num lugar visível, num lugar onde ela possa espalhar, né, a sua luz. E assim é a luz de Cristo em nós. Às vezes a timidez nos faz nos esconder. Às vezes a insegurança, o medo faz a gente se esconder. A gente quer ser o último da fila. A gente quer ser o que senta no lugar mais escondido da igreja. A gente quer que ninguém nem fale do nosso nome. Mas o Senhor, Ele deseja te colocar em evidência. O Senhor, Ele deseja te colocar em um lugar onde a sua luz possa ser vista. Porque de nada adianta você querer refletir Jesus escondido. Você quer refletir Jesus, mas quando alguém pede para você orar, você não quer orar porque você tem vergonha. Quando alguém pede para você ajudar em alguma coisa, você não quer ajudar porque você tem vergonha. Quando alguém te pergunta alguma coisa sobre o evangelho, você diz que tem que perguntar ao pastor porque você não sabe, porque você...
Ei, o Senhor quer te colocar em evidência, não se esconde não. O teu lugar como filho de Deus não é escondido. Não se esconda. O Senhor, Ele quer fazer a tua luz brilhar. A luz de Cristo. A luz que está dentro de você, que é Cristo habitando em você. De nada adianta acender uma luz e colocar debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Pare de se esconder e todos que estiverem ao teu redor serão iluminados. Pare de se esconder, se posicione como sal e luz. E toda a tua casa, toda a tua vizinhança, os teus amigos, o teu trabalho vão ver a luz de Cristo através da sua vida. Eu coloquei aqui. Eu vou ler o versículo 16 primeiro. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, o Senhor quer colocar você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Ou seja, você não pode se esconder. O Senhor deseja que essa geração, que esse mundo veja as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando você se torna alguém relevante, alguém de influência, alguém que realmente reflete Jesus, os homens, essa geração, glorificam ao Pai. Porque essa é a função de nós filhos, é fazer com que todos glorifiquem ao Pai. A glória não é nossa. E eu coloquei aqui um trecho de uma música que o pessoal está fazendo muito vídeo na internet, TikTok. É um corinho de fogo, eu não sei se eu vou conseguir cantar. Alguém aqui deve conhecer, que é assim, ó. Se Deus puxar a tomada, não toca, não prega, não faz nada. Vocês já ouviram isso? Tem gente que pensa que faz e acontece. Porque mas é tudo pela graça, ninguém merece. É um corinho de fogo, a gente tinha que aprender para cantar aqui. Mas o pessoal tá fazendo um vídeo que tem essa música, que é: se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. E é ou não é verdade? É assim mesmo. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo porque a gente pode, porque a gente sabe, porque a gente consegue. Ei, mas é pela graça, é Deus quem faz através de nós. Então não se preocupe como vai ser. A gente às vezes fica assim: ai meu Deus, mas eu não vou saber fazer. Ei, se Deus te mandou fazer, vai e faz. Porque quem faz é Ele, não é você. Quem faz é o Senhor. E o Senhor estava ministrando no meu coração ali. Por que você fica com medo? Por que você fica com medo se sou eu que faço? Só faz, só obedece. Se eu mandar fazer, você faz. Não se preocupa, porque eu vou prover. Porque eu vou fazer. E é assim. E nós chegamos hoje aqui com um saldo super positivo do nosso congresso. Em todos os sentidos. O Senhor é fiel, é Ele quem faz. Então, se Deus te mandou fazer alguma coisa, faça, obedeça. Porque Ele é fiel. Mas não se esqueça, porque que você tem que estar na tomada. Você tem que estar ligado na videira. Tem que estar conectado na videira. Amém? Porque se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem que estar conectado nele, porque a luz vem dele. Amém? Para nós sermos relevantes, Deus deseja mudar a nossa mentalidade. Tirar a mentalidade carnal e colocar em nós uma mentalidade espiritual. Para nós sermos de fato relevantes, nós precisamos deixar a mentalidade da carne e ter a mentalidade do espírito. Porque a mentalidade da carne deseja as coisas da carne. Se a tua mente não for renovada, você vai viver a sua vida inteira desejando o que o mundo tem para oferecer. Se a tua mente não for transformada, você vai viver uma vida inteira desejando as coisas desse mundo. Mas quando nós temos uma mente transformada pelo Senhor, nós desejamos as coisas do alto. Nós desejamos as coisas de Deus. Nós fomos criados para influenciar. E Deus espera que seus filhos influenciem essa geração no poder do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar com você, nós já estamos terminando. Que humildade é diferente de passividade. Diga comigo, humildade é diferente de passividade. Como eu falei, às vezes a gente se esconde. Ah, não, mas, né, a gente tem uma humildade, às vezes, exacerbada. A gente passa a ser um sentimento de inferioridade. A gente não pode, a gente não consegue, a gente não sabe, a gente não tem como. Ai, mas a gente sempre tem mais problema que todo mundo. A gente sempre tem mais impossibilidades que todo mundo. A gente é sempre, mas eu não sei. Mas fulano faz melhor que eu. A gente coloca uma coisa tão grande e a gente se torna omisso. A gente se torna passivo. E eu quero te dizer que você ser humilde é diferente de você ser omisso. Omisso é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Às vezes a gente se omite. Às vezes o Senhor te chamou para fazer algo lá fora e você tá: não, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não sei por onde começar. Mas eu não conheço ninguém para me ajudar.
a gente deixa de fazer o que Deus nos pede para fazer, porque a gente está se omitindo. É necessário sair da zona de conforto e ser sal e luz nessa geração. Escuta aqui. Para toda autoridade, influência e relevância que nós não assumimos, Satanás tem sempre alguém para colocar no nosso lugar. Eu vou falar de novo para você entender o que eu falei. Para toda autoridade, influência e relevância que a gente não assume, Satanás tem sempre alguém para colocar no nosso lugar. Se nós não nos posicionarmos como filhos de Deus, assumirmos a autoridade do Espírito Santo, assumimos lugares de influência, lugares de relevância, Satanás vai levantar alguém e vai colocar no teu lugar para fazer o trabalho. Às vezes Deus te chamou para ser relevante lá no teu trabalho e você tem se omitido, tem se escondido. Satanás vai levantar alguém lá dentro para levar o reino das trevas para aquele lugar. Se você, como filho de Deus, não se posiciona, Satanás coloca alguém no lugar de influência no teu lugar. Se você não tem sido influente, relevante, autoridade na vida dos teus filhos, Satanás vai levantar alguém para influenciar a vida deles. Satanás vai levantar um influencer, um youtuber, um ator, um cantor, para ser mais autoridade sobre a vida dos teus filhos do que você. Porque toda vez que a gente não se posiciona, que a gente não assume o lugar de influência nessa geração, Satanás coloca alguém lá para levar o reino das trevas. Por que nós vemos tantas novelas e séries mostrando tantos ensinamentos errados? Porque a igreja não ocupou esse lugar. Porque a igreja produz muito pouco. Filmes, séries, novelas, entretenimento. O diabo está colocando um monte de gente lá. Sabe por quê? Que nas escolas... Sabe por que a política se encontra do jeito que está hoje? Porque durante muito tempo a igreja pensou que política e religião não pode se misturar. E aí o diabo foi lá e assumiu o lugar. E colocou um monte de agente do inferno para governar. Em lugares de influência e de relevância. Sabe por que existe tanta corrupção? Porque às vezes o crente se esquece que precisa ser alguém relevante e influente. E aí Satanás vai lá e coloca um homem corrupto. Coloca um homem sem valores. Coloca um homem que não tem o Senhor para governar no lugar de relevância. Porque eles querem, mas às vezes o crente não quer. Então hoje eu quero te dizer, se levante. Tome posse da autoridade no nome de Jesus. Assuma o teu lugar de influência, de relevância. Se posicione para realmente ser alguém que faz a diferença. Senão Satanás vai colocar alguém no teu lugar para fazer aquilo que você não está fazendo. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes a maior influência dos nossos filhos não somos nós. São as amizades lá fora. São as coisas erradas, porque a gente não está se posicionando. Às vezes a maior influência no nosso trabalho não é a gente. Mas Satanás vai enviar alguém para ser influente lá dentro. Se você não se posicionar, o diabo vai colocar alguém no seu lugar para assumir a autoridade, a influência e a relevância que devia ser sua como filho de Deus. Você é filho de Deus, você não é qualquer um. O que você tem, quem está lá fora não tem. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem Cristo em você. Você tem a luz de Cristo. Você foi dada autoridade para você, através do sangue de Jesus, para pisar serpentes e escorpiões. Foi te dada autoridade pelo Espírito Santo para ser sal e luz nessa terra. Para fazer a diferença na vida das pessoas. Para ter uma palavra diferenciada, para ter uma atitude diferenciada. O Senhor, Ele te equipou com o Espírito Santo que te dá poder e autoridade. Então se posicione e assuma o teu lugar de relevância nessa geração, nesse tempo, no lugar onde o Senhor te colocou. Seja no teu trabalho, na tua faculdade, dentro da sua casa, no meio dos seus amigos. O Senhor quer que você seja referência. Não tem como acender uma luz e esconder. Não tem porquê. A luz precisa estar exposta para que brilhe a luz de Cristo através da sua vida. Hoje você vai parar de se esconder, amém? Hoje você vai assumir o seu lugar, amém? Eu creio, eu quero orar com você. Hoje o Senhor quer te renovar, te reposicionar, te tirar de dentro da gaveta, te tirar debaixo da vasilha e te colocar num lugar de destaque, num lugar de visibilidade, para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida. Hoje o Senhor quer fazer de você alguém relevante nessa geração.